nosso caso, nós estamos interessados, né, entre outras coisas, em determinar a força de vínculo de contato. Se nós eliminarmos R dessa equação, usando o vínculo, nós não vamos conseguir nenhuma informação sobre a força de vínculo das equações de Lagrange, porque a grande qualidade das equações de Lagrange, ou uma das grandes qualidades das equações de Lagrange, no caso holônomo, é exatamente de não envolver as forças de vínculo. O formalismo lagrangiano, entre outras coisas, foi construído de tal modo a permitir escrever as equações de movimento sem precisar saber quais são as forças de vínculo. Mas aqui nós estamos numa situação em que temos interesse em determinar a força de vínculo. Então não devemos eliminar variáveis na lagrangiana. Esse vínculo aqui, se nós tomarmos a derivada, R igual a mais B, basta derivar em relação ao tempo, que isso aqui diz que R ponto é igual a zero. Então, esse vínculo é da forma, uma expressão linear na velocidade igual a zero. Esse vínculo é da forma, escrevendo desse jeito, uma expressão linear na velocidade igual a zero. Então, nós podemos escrever os vínculos assim, ó. São dois vínculos, né? Então, para L igual a 1, nós temos... é uma questão de escolha isso, é questão de gosto. Vamos chamar de o vínculo correspondente a L igual a 1 como sendo este aqui. Então, suponhamos que esse aqui seja o vínculo que corresponda a L igual a 1. Então, nós temos R, θ ponto, menos A, φ ponto, igual a zero. O vínculo correspondente a L igual a 2 é simplesmente R ponto igual a zero. Então, se nós usarmos a seguinte notação, se Q1 for a coordenada R, Q2 for θ e Q3 for φ, agora compare com soma de ALK, Q ponto K mais ALT igual a zero. Ó, tome nesta equação L igual a 1, corresponde ao primeiro vínculo, tá? Então, nós vamos ter A11, Q1 ponto, que é R ponto. Essa equação não contém R ponto. Então, nós vamos identificar rapidamente os coeficientes. Então, A11 é igual a zero. Aqui teríamos A12, Q ponto 2, θ ponto. Então, A12 é R, que é o coeficiente de θ ponto. E A13, que é o coeficiente de φ ponto, é menos A. Agora, olhemos para essa equação com L igual a 2. Então, A21, Q1 ponto. Então, A21 é igual a 1. Os outros coeficientes são zero, tá? O A22 e o A23 são zero, porque essa equação não contém nada, nenhum termo em θ ponto, nem em φ ponto. Então, nós temos ainda A22 igual a A23 igual a zero. Esses outros coeficientes, que tem o subscrito T, são todos zero, mas não interessa, porque eles não entram nas equações, nas forças de vínculo, nem nas equações de movimento, tá? Só os ALK é que entram nas equações de movimento. Os ALT não entram. Eles são todos zero, mas isso, se não fossem zero, também não fariam diferença alguma. Então agora, nós temos que usar as equações de Lagrange com os multiplicadores de Lagrange. Então, nós temos, as equações são essas aqui, ó. Aqui no caso, são dois vínculos, P minúsculo é igual a 2. Essas aqui são as equações de movimento. Então vamos tentar fazer rapidamente os cálculos para ver como ficam essas equações aqui, ó. K igual a 1 corresponde à coordenada Q1 sendo a coordenada radial. Então, rapidamente, ó, derivada da lagrangiana em relação a R ponto só contém esse termo.
que vai dar mr ponto. Derivada disso dá mr dois pontos. Agora a derivada da Lagrangiana em relação a R. Há um termo que vem daqui e um outro que vem de lá. Então o termo que vem daqui é mr θ ponto quadrado. E o termo que vem daqui, menos, então vai dar mais mg cosseno de θ. Lembre-se de que aqui K igual a 1. Então, o segundo membro será 2, 1. Olhando a nossa tabelinha de coeficientes, A11 é igual a 0 e A21 é igual a 1. Então, isso aqui se reduz a lambda 2. Este aqui é 0. Agora nós repetimos para as outras coordenadas. Então, K igual a 2, aqui é θ ponto e aqui é θ. Derivada de L em relação a θ ponto é mr2 θ ponto. Eu não vou escrever o DDT explicitamente, lambda 2. Então, para a coordenada θ, ficamos com isso aqui, menos derivada em relação a θ, mg r seno de θ, igual, agora o K é 2, então lambda 1 A12 mais lambda 2 A22. Vamos lá, nossa tabelinha. A12 é igual a R e A22 é 0. Então isso aqui dá R lambda 1. São três sinais negativos. Menos, e a derivada do cosseno é menos seno. Só uma observação. O momento de inércia aqui, nós vamos usar quando for necessário, é o momento de inércia do cilindro em torno do seu eixo de simetria. Esse momento de inércia é ma2 sobre 2. E finalmente, derivada da Lagrangiana em relação a φ ponto. Então, nós ficamos com ma2 sobre 2, que é o momento de inércia, φ dois pontos. A Lagrangiana não contém φ, então esse termo aqui é 0, igual a lambda 1 A13 mais lambda 2 A23. A13 é igual a menos A. A23 é 0. Então isso aqui dá menos A lambda 1. Vamos chamar essas equações de 1, 2, 3. Além disso, temos que usar as equações de vínculo. Tá? Então, essas três equações, mais R igual a A mais B e R θ ponto, ou seja, A mais B θ ponto, igual a φ ponto. São os vínculos. Talvez para nós reduzirmos um pouco aqui o trabalho, como nós estamos interessados na força de contato entre os cilindros, ou seja, na componente radial da força de vínculo, veja o seguinte: